Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano, e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo! E aí, tudo bem? No último vídeo, eu introduzi para você o que são as obras do Paz e falei que elas são uma parte muito importante da sua prova. Agora, o objetivo é te direcionar e responder como é que você vai saber o que estudar quando a gente está falando das obras. E aí, isso volta naquelas perguntas que eu fiz na aula anterior e introduz novas discussões. Quando você está pensando em obra, e eu falei que existem outros textos, literatura, musicais, cênicas e por aí vai, você deve se perguntar, primeiramente, por que a prova me mandou estudar aquela obra? Foi algo aleatório? Sei lá, o cara que está elaborando o meu processo seletivo, ele virou e falou, nossa, eu gostei desse filme, meu filme favorito, eu vou cobrar e é isso. Falou que era desse jeito. Aí chegou numa música e ele falou, caraca, eu gostei dessa música aí, dei favorito no Spotify e adicionei na playlist. Obras pro Paz do ano que vem. E é completamente aleatório e ele tira de qualquer lugar o que ele quer cobrar, sem padrão nenhum? É claro que não. Eu preciso que fique bem claro na sua cabeça a ideia de que cada obra do Paz está presente ali na matriz por algum motivo. A escolha não é aleatória, não tem uma obra jogada sem conexão e sem explicação. Então vamos lá, vou começar a deixar essa ideia mais nítida. No Paz 1, as obras que vão aparecer vão dialogar com os conteúdos do Paz 1. E a lógica continua. No Paz 2, elas vão dialogar com os conteúdos do Paz 2, e no Paz 3, a mesma coisa. Então, vamos pegar aí literatura para ser o nosso exemplo. No Paz 2, uma das principais áreas de estudo da literatura é o realismo e também o romantismo. A gente estuda bastante sobre esses dois movimentos literários. E pasme, quando você vai ver as obras previstas de literatura, boa parte delas pertencem ao romantismo e ao realismo. Claro, não disse todas. Vão aparecer outras obras que vão seguir a mesma lógica. Então, estudou ali um pouco de naturalismo, aparece uma obra de naturalismo. É como se, para a sequência de conteúdos que você está estudando na sua formação normal, o Paz fosse lá e adicionasse obras que vão evidenciar o que você estava estudando. Pô, você ficou ouvindo o professor falar várias vezes, o romantismo tinha essa característica e aquela. E a prova vai lá e verifica se você entendeu aquilo mesmo, mostrando uma obra para você. Te dei um exemplo com o Paz 2 e vamos seguir a lógica para ficar nítido com o exemplo do Paz 3. Quando você chega nessa prova, você sabe que os conteúdos que a gente mais estuda na literatura são sobre o modernismo, as diferentes fases do modernismo. E adivinhe, as obras do Paz 3 são, em sua grande maioria, quando a gente está falando da literatura, pertencentes ao modernismo. Então você percebeu, a obra não está ali jogada, não foi uma escolha aleatória, ela está dialogando com os conteúdos que você estuda naquele ano e dialogando com outras obras. Isso é uma ideia muito importante, porque vai ajudar a direcionar os seus estudos. E continuando esse raciocínio, eu quero que fique bem claro para você que a prova do Paz não separa as coisas em caixinhas. Eu já falei que para cada conteúdo, então, vão tentar colocar uma obra que vai dialogar com aquilo. Mas não para por aí. As obras dialogam entre si. E no fim das contas, tudo está conectado. Parece até uma paranoia quando você pensa na prova do Paz. Mas isso é porque a prova não é simplesmente uma coisa que separa em caixinhas as diferentes matérias. Então vai ter aqui a caixinha da literatura, a caixinha da música, a caixinha da sociologia e a caixinha da física. Ela tenta ser uma prova interdisciplinar. Isso significa que, além de ter várias matérias, essas matérias vão dialogar entre si. E é muito legal você ter essa ideia, porque isso te direciona nos estudos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por ser uma prova interdisciplinar, você pode acabar ficando com um grande medo. Afinal, se tudo está conectado, se tudo se relaciona, se nada está separado em uma caixinha, como que eu vou saber até onde eu devo estudar? Como que eu vou saber qual é o limite e não vou pecar pelo excesso, não vou ficar paranoico estudando tudo que é possível sobre uma única obra até me tornar o especialista completo na biografia de um artista? Né? Você tem que saber a obra para sua prova, você não tem que saber a vida toda do cara. Então beleza, como é que a gente vai superar esse medo? E para te ajudar a responder essas dúvidas,
eu vou lembrar de um assunto que a gente pincelou no primeiro vídeo, a matriz de objetos de avaliação do PAS. Esse documento, como eu já tinha comentado, não traz apenas uma lista de obras. Ele traz, na verdade, várias obras conectadas ao longo de vários textos e dizendo, bom, essa obra aqui conversa sobre a Revolução Industrial. Estou puxando exemplos aleatórios, beleza? Já essa obra aqui conversa sobre o racismo no Brasil e dialoga muito bem com a outra obra ali das artes musicais que também tem a temática do racismo. E aí vai continuando, vai continuando. E no fim das contas é um documento bem grandinho, com muito texto, que está ali dizendo sobre cada obra o que ela tem de importante. Por isso que no fim das contas é possível, e na verdade você deve fazer um estudo direcionado das obras. A prova já disse o que deve ser cobrado de cada obra. Mesmo sendo interdisciplinar, a prova já declara pra gente quais que são as possíveis conexões. Então não é algo que você vai ficar tirando de abstrações, ficando assim, bom, eu acho, com base na minha interpretação, que isso daqui pode ser conectado com esses outros 1005 conteúdos aqui. Tal. Não. Sei lá, não é desse jeito. Uma obra tá lá escrito sobre ela o que é importante. Então você vai saber sobre aquela obra isso, o contexto, o autor ter feito tal coisa e a conexão falando sobre o racismo no Brasil, no exemplo que eu estava citando. Você vai ter que saber sobre a viagem que o autor fez para a Índia quando ele tinha 15 anos de idade e fez vários amigos lá? Bom, provavelmente não, porque se a matriz não está trazendo aquelas ideias, não é uma coisa que você tem que se preocupar. Você não tem que virar um especialista na biografia de ninguém, nem um mestre em decoreba. Certo? Leve isso que a gente vai ter uma preparação muito melhor. E lembra, a gente ainda vai falar muito sobre a matriz ao longo desse vídeo, porque como ela é um documento cheio de texto, não é a melhor coisa você só ficar tentando ler ela da primeira página até a final para aprender o que é importante. Então, ao longo do curso, eu vou te ensinar como que são as melhores maneiras para você lidar direitinho com a matriz e utilizá-la ao seu favor ao longo da sua preparação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou deixar o seu coração tranquilo e vou te dar um spoiler. Aqui no guia, toda a preparação que a gente tem sobre as obras já foi feita pensando na matriz e na forma mais eficiente para você estudar. Então, em todas as aulas, a gente já vai te dar um direcionamento perfeito sobre aquilo que você precisa estudar e saber, e aprender, e lembrar, e conhecer, com base na matriz, de modo que você não tenha que se preocupar com coisas que não vão aparecer na sua prova. Beleza? Coração tranquilo? Vamos seguir a aula. E agora, continuando nas orientações sobre como saber o que estudar para as obras, existe uma outra dúvida que é muito frequente dos alunos. Meu Deus, tem lá a matriz com 40 obras. Será que as 40 obras vão aparecer na minha prova de uma vez? Pensa comigo. É possível? Não, isso não acontece. Existe a matriz dizendo quais são as obras que podem cair na sua prova. Só que quando você pegar a prova oficial para fazer, vão aparecer uma seleção daquelas obras. Vai aparecer algum item de uma obra, depois um item de outra, mas vai ter obra que vai ficar de fora para a sua prova. Então não aparece tudo de uma vez. Só que o ponto é o seguinte, ninguém tem bola de cristal. Então, embora não apareça tudo de uma vez, você não consegue prever quais são as obras que vão aparecer na sua prova. Você não consegue chegar lá, sei lá, a menos que você tenha uma informação privilegiada, você não consegue chegar lá sabendo direitinho, opa, já sei que música das 12 obras, eles vão cobrar 3, eu vou estudar só essas 3. Não tem como você fazer isso. Então, no fim das contas, você tem que estudar todas as obras e ter um bom conhecimento sobre todas as obras. Isso é fundamental para a sua preparação. E, na verdade, não é uma lógica tão inovadora. É a mesma lógica que a gente precisa ter em relação aos conteúdos da prova mesmo. Então, você está pensando em física. Física, vamos supor que tenha 12 conteúdos no seu ano do ensino médio. Vai cair os 12 conteúdos na mesma prova? Não vai. Vai cair alguns desses conteúdos. Você não tem como saber, então você tem que ter um estudo direcionado que consiga cobrir a maior parte. E ao longo desse curso, a gente vai falar sobre como ter um estudo mais direcionado para que você consiga ser eficaz nessa proposta. Beleza? Era isso que eu queria comentar nessa aula. Você já percebeu que você está entendendo mais sobre as obras, mais sobre a matriz, e ainda temos muito a conversar. Por isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!